noite a todos. Boa noite, chefe. Vocês podem se aproximar aqui de mim? Do que se trata o caso? Parece uma morte por crucificação. Crucificação? Mas isso não acontece o tempo todo? Sim, mas o cara parece inocente. Inocente? Mas como aconteceu? Não sabemos, mas esperamos que as evidências nos digam. Deixe-me ver as evidências. Ok. E o que sabemos até agora? Sabemos relatos de uma prisão suspeita, mas um julgamento rápido, né? Uma sentença ainda mais rápida, uma tortura intensa e uma execução quase que imediata. Ok. CSI-1, vá para a prisão e veja as evidências que você consegue coletar lá e depois leve para o laboratório para análise. Ok, já tô indo. Você, agente 2, veja todas as evidências que você consegue daqui. Eu quero um diagnóstico completo. Veja o que você consegue nos dizer sobre ele. Já terminei aqui, vou pro laboratório analisar tudo isso. Ok. Você, agente 3, pesquise essa história. Fale com todos os que o conheceram e eu sugiro que você comece pelos escribas. Sim, mas por que os escribas? Eles escrevem tudo. Mas isso é preciso? Preciso? Os escribas hebreus são conhecidos pela precisão do seu trabalho. Eles têm uma disciplina detalhada e acurada para copiar um manuscrito. Nenhuma só palavra pode ser traduzida pela memória. Todas as palavras têm que ser copiadas letra por letra do original. Já foram analisados manuscritos de mais de 1000 anos atrás e viram que eles eram virtualmente idênticos. Ok, vou pesquisar por aí e vou ver o que os livros falam desse cara. Ok. Só uma última coisa. Qual era o nome dele? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus. Quem era você, Jesus? Com licença, preciso falar com você. Eu? O que foi? Você fazia parte do time de crucificação? Eu era. Quer dizer, eu sou. Quer dizer, eu costumava ser. Como assim costumava ser? Depois de hoje, eu acho que eu não posso mais fazer isso. O que houve? Olha, eu já fiz várias crucificações, mas depois dessa, eu acho que eu não posso mais fazer isso. Ok. Vamos para o começo da história. Conte-me mais sobre isso. Bom, eles trouxeram um prisioneiro chamado Jesus. Eles disseram que a gente devia humilhá-lo, bater nele, zombar dele. A gente até colocou uma coroa de espinhos nele. E teve muitos gritos? Essa é a parte estranha. Ele não falou nada. Por mais que a gente batesse, ele não falou nada. Ele ficou quieto, em silêncio o tempo todo, como um cordeiro que vai para o matadouro. É espantoso. Como alguém pode fazer isso? Realmente. Sim, então pelo que você está me dizendo, devia haver algo nele mais forte do que a sua tortura. Sim, havia algo sim. Depois disso, a gente levou ele para ser crucificado. E como foi isso? Bom, ele estava exausto, muito machucado, sangrando muito. Então pegamos ele, deitamos ele na cruz e atravessamos pregos de metal em seus pulsos. Então levantamos a cruz e atravessamos mais um prego em seus pés. Então todo o seu peso era focado nos seus pulsos e pés e os seus braços totalmente esticados aos seus lados. Certo. Isso faz os braços sentirem espasmos musculares, o que força a cavidade torácica a se fechar. Então ele está ali pendurado, se sufocando, e o oxigênio está sendo expelido dos seus pulmões. Então, para não morrer sufocado, ele coloca os pesos sobre os pés, mas como eles estão pregados, ele sente muita dor. E isso faz com que ele volte à posição inicial. E aí a tortura começa de novo. Isso pode durar por horas? Sim, ele aguentou enquanto pôde. Mas então ele levantou, deu o último suspiro e... E o quê? Ele falou algo. Falou? Pendurado daquele jeito e sentindo dor? Sim, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem é você, Jesus? Ai, isso é frustrante. Por quê? Qual é o problema?
mais sangue. E teve uma impressão de uma orelha na areia. Uma impressão? Mas Essa orelha. eu não sei, eu encontrei a orelha. Como assim? Você acha que alguém pegou e colocou de volta? Eu não sei dizer. Ok, então teve uma luta. Significa que Jesus foi arrastado contra a sua vontade. Não, na verdade, quando eu vi, parece que ele foi levado por vontade própria. Vontade própria. Uma multidão veio buscá-lo no meio da noite, ele suando sangue de tanto medo e ele vai de vontade própria. Como um cordeiro indo para o matador. E você já terminou de analisar o sangue da cena do crime? Estou tentando, mas não está nada bem. Mas como assim? O que está acontecendo? É estranho, toda vez que eu coloco uma substância na lâmina, para testar ela fica pura. Pura? Como assim? Parece que o que quer que entre em contato com o sangue de Jesus, ele fica limpo. Uau! Só que você sai de Jerusalém, eu preciso falar com você. Conversar. Obrigado. Eu estou investigando a recente morte e crucificação de Jesus. Ele, o único. O único? Como assim o único? O que fez isso? Isso o quê? Cumpriu todas as profecias. Então, havia algumas profecias que foram interpretadas por Jesus. Algumas. Havia mais de 60 profecias específicas contra Jesus, com ramificações em mais de 270. Só na crucificação, Jesus cumpriu 29 delas. Ele era, com certeza, o Filho de Deus. Talvez até ele tenha feito algumas profecias, né? Mas como você pode falar para mim que somente ele fez isso? Você gosta de nadar? Como? Você gosta de nadar? Mas o que isso tem a ver? Pense comigo. Se eu pego uma moeda e marco nela um X em vermelho e a jogo numa piscina, depois eu encho a piscina inteira com milhares de outras moedas. Tô te entendendo. Então eu pulo vendado e pego uma moeda. Então eu tiro minha venda e foi a moeda com que eu marquei o X vermelho. Qual a possibilidade disso? Eu diria que é quase impossível. É como eu disse, a figura histórica que cumpriu o maior número de profecias cumpriu apenas 8 das maiores. E Jesus não cumpriu apenas 8, mas todas elas. Sim, ele era o único. Mas um grande professor. Podemos dizer que ele era um estudioso, um rabino estudioso, teve várias boas ideias, mas isso não faz dele um Deus. Mas veja bem, Jesus nunca disse que era um bom professor. Ele nunca disse, eu sou um bom professor, eu tenho grandes ideias. Mas pelo contrário, ele dizia, eu sou filho de Deus. Então, basicamente, 3 opções. Ou você pensa que ele é um mentiroso e disso descartaria a parte de ele ser um bom professor, certo? Você pode pensar também que ele era um louco e isso discorda com ele ter bons ensinamentos. Mas você também pode pensar que o ensinamento de Jesus era o correto. Ou você pode acreditar que Jesus era quem ele dizia que era. Você pode acreditar que Jesus é o Filho do Homem e que Jesus é o Filho de Deus. Parece que essa investigação foi diferente de todas as outras. Vamos ver tudo que nós apuramos. Agente 3, o que você descobriu? Jesus parece uma pessoa como nenhuma outra. O impacto de ser conhecido um encontro com Jesus é uma mudança de vida. Eu falei com pessoas que nasceram cegas e hoje elas enxergam. Pessoas que nasceram surdas e podem ouvir. Até pessoas que não andavam para andar. Pessoas que estavam condenadas foram libertas. Ele só disse, vai, não peque mais. Parece que suas curas foram muito mais para a alma do que para o corpo. Curou doenças físicas e, na verdade, curou corações batidos. Alimentou multidões com pão e se tornou o pão da vida. Ok, parece que temos evidências incríveis sobre Jesus, profecias cumpridas, curas para a alma e para o espírito, muitas coisas incríveis.
Mas, para a gente apurar direito esse caso, a gente precisa de uma boa autópsia. Ah, infelizmente nós não podemos. Por que não? Mas como assim não é possível fazer autópsia? Ah, porque o corpo sumiu. Sumiu? Sumiu? Como sumiu? Os guardas disseram que ninguém se aproximou do túmulo, mas ele sumiu. Você não falou com os guardas? Falei sim, falei com um dos que estava na crucificação. Mas ele foi um dos que disse: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez ele esteja certo. Talvez a gente tenha que ir além das evidências. A gente tem os fatos na nossa cabeça, mas o que é nossas corações? Mas o que os nossos corações estão dizendo? Que é a hora da gente reconhecer que Jesus realmente é o nosso Salvador. O Filho de Deus que veio à terra para nos salvar. E essa evidência deve se espalhar, mas para isso a gente vai precisar de mais agentes. O que você quer dizer? Precisamos de outras séries? Com certeza. Com certeza. Então você sai Éfeso. Você sai Galho? Quem sabe até você sai Roma. E você sai Tarso. Você sai Tarso. Mas aí a gente precisaria de um bom agente lá para espalhar essas evidências. Depois de ouvir essas evidências, eles podem ter tomar uma decisão por si só, né? Porque é a decisão mais importante que eles vão tomar. E para você, quem é Jesus?